Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só arrumar aqui. A paz do Senhor Jesus, amém. Pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Dona Maria de Lourdes, amém. Glória a Deus, tá aí comigo, amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar aí pelo áudio nas turmas depois, né? Amém. Deus abençoe a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 42. Gente, Isaías 42, que extraordinário. Nos fala sobre Jesus. Ai, Deus foi tão claro, né? Deus foi tão direto, né? Sobre a profecia dele, como se pode ter dúvidas, né? De que Jesus é o Cristo prometido, né? E a gente vai ver isso hoje. Isaías 42 é lindo, tá? Então, amém. A gente vai voltar ao nosso horário normal de aula na sexta-feira, tá, gente? Até quinta-feira agora, a gente vai continuar tendo aula até começar a aula às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, a gente começa a ter aula às 7 horas da noite de novo, 7h15, tá bom? Amém, glória a Deus, amém. A gente já vai poder voltar na sexta, amém, tá? Então eu vou orar agora e a gente vai falar sobre Isaías 42 aí, que lindo, nessa passagem. Então a gente vai ver aí essa passagem linda que fala sobre Jesus de uma forma tão clara, tá bom? Então amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, purifica minha boca para que eu possa falar a tua palavra, para que eu possa transmitir a tua mensagem, porque eu não sou digna dela, Pai, eu não sou digna de ti. Então me lava, me purifica, me limpa da minha imundície, para que então eu possa ser usada por ti, Senhor, amém. Oh Deus, nos perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Deus. O Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, Pai, e nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos o quão falho nós somos, nós reconhecemos que nós somos pecadores, então, Pai, nos perdoe em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor só perdoa se nós perdoarmos também a quem nos ofendeu. Então, Deus, nós liberamos neste momento perdão. Nós perdoamos toda aquela pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, que nos feriu. Nós perdoamos essa pessoa agora, a liberamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. E se alguém aqui que está com dificuldade em liberar o perdão, que o Senhor trabalhe, Deus, nessa pessoa, porque o Seu Espírito Santo age em nós por meio do fruto, nos fazendo sentir o Teu caráter, Deus, sentir tudo que Tu és, o Teu atributo, e então nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Então, meu Deus, que o Seu Espírito Santo venha ensinar essa pessoa a perdoar, para que ela possa ser liberada, Pai, para que ela possa liberar e ser liberada, para então ser perdoada por Ti, Pai, amém. Deus, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, por não nos abandonar, por não desistir de nós, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, que o Senhor estique a sua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, Senhor. Tem paciência, Pai, tem paciência com a gente. Amém. Oh Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benignidade nos sigam todos os dias das nossas vidas. Que possamos experimentar das Tuas bênçãos sem medidas, Pai. Que o Senhor cumpra sobre cada um de nós todas as boas palavras que o Senhor um dia prometeu aos Teus servos, todas as boas promessas que o Senhor um dia fez a todos aqueles que Te servem e Te obedecem, Pai. Amém. Que elas se cumpram sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que venhamos a ser detentores dessas promessas e dessas bênçãos por extensão, Pai, por extensão do Teu amor, por meio de Cristo. Amém, amém, amém. Deus, obrigada, Pai. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha falar conosco agora, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Senhor. Que o Senhor venha nos trazendo o seu convencimento, porque só Tu convences, Deus. Então, Espírito Santo, vem e convence essa pessoa que está aqui assistindo essa aula. Convence ela, Pai, do Teu poder. Convence ela da Tua palavra. Convence ela da Tua verdade e converte essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Oh Deus, nos ensina a obediência, porque nós queremos ser obedientes a Ti. Deus, nos ensina, nos ajuda. Oh Deus, fala claramente com a gente, porque a gente quer, meu Deus, seguir na Tua presença, a gente quer buscar a Tua face. Então nós queremos andar no caminho reto, no caminho direito que o Senhor trilhou para cada um de nós. Mas nos ajuda, Deus, porque essa caminhada é difícil e nós não queremos ir sozinhos e nem queremos ir com nenhum outro, Pai, senão contigo. Se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Se o Senhor vier conosco de mão dadas, nós passaremos, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, nós passaremos confiantes, de cabeça erguida, porque o Senhor, Deus, é o nosso escudo. O Senhor é o nosso socorro e nada temeremos. A quem temeríamos, meu Deus, se o Senhor é por nós? Obrigada, Deus. Obrigada por esse amor tão grandioso que nos tornou filhos, Deus. E hoje podemos te chamar de Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Então agora a gente vai falar sobre Isaías 42, tá? Isaías então 42 diz assim, a gente lembra que qual que é o momento histórico que a gente está vivendo aqui, né? A gente está vivendo um momento histórico onde Isaías avisa que esse povo vai ser levado cativo, né? Então Isaías está avisando o reino de Judá que o reino de Judá vai ser levado para a Babilônia e vai ser escravizado lá na Babilônia, vai sofrer lá na Babilônia, né? Vai ter um cativeiro lá babilônico. E Isaías está falando sobre isso, tá? Mas Isaías também traz uma promessa de redenção. Isaías também traz uma promessa de Deus de resgate desse povo. Então, ao mesmo tempo que Isaías está falando que esse povo vai ser levado para a Babilônia, Isaías também está falando que esse povo vai ser resgatado, porque Deus não desistiu deles, tá? Então, a gente está nesse contexto, o que está sendo dito aqui é dentro desse contexto, de que Isaías está falando, não, Deus vai levantar uma pessoa para fazer vocês voltarem da Babilônia. Assim como Deus levantou Moisés para libertar vocês lá do Egito, Deus vai levantar uma pessoa que vai fazer com que vocês saiam lá da Babilônia e voltem e o templo seja reconstruído, os muros, Jerusalém seja reconstruída. A princípio, né, numa visão imediata, aqui está falando sobre Ciro. Tanto que a gente vai ver nos próximos capítulos que o nome de Ciro vai ser falado, tá? Então, é sobre Ciro a princípio que está sendo falado, tá? Então, Deus está avisando aqui já, né? Esse povo nem foi levado ainda para o cativeiro babilônico, mas Deus já fala, ó, para provar, é nesse sentido que Deus vai falar agora, a gente vai ver. Deus vai falar assim, ó, para vocês verem que eu sou Deus, para provar de uma vez por todas para vocês que eu sou Deus e não há outro como eu vou agora falar uma profecia nova para vocês. E eu vou falar algo que ainda vai acontecer com particularidades que vocês vão ver se cumprir muito tempo depois. Então vocês vão testemunhar que só eu sou Deus. É nesse sentido que Deus começa a falar aqui, tá bom? Então, o que Deus revela agora? Né? A gente lembra que quem é que está reinando aqui? O Império da Assíria. Quem é que é forte aqui? O Império da Assíria. A Babilônia não é nada aqui ainda nessa época, tá? Mas Babilônia vai virar. Mas ainda não era. Então Isaías começa a falar sobre isso. Esse povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Esse povo vai ser feito prisioneiro na Babilônia. Mas Deus não se esquecerá do seu povo. Então, em um determinado tempo, Deus levantará alguém e guiará essa pessoa, ainda que ela não o conheça, ainda que não seja uma pessoa de Deus, é isso que está dizendo, ainda que não seja uma pessoa de Deus, Deus guiará essa pessoa, né, para que ela faça justiça para o povo dele e envie o povo de volta para Jerusalém, tá? E como eu disse, aqui está falando sobre Ciro. A indicação imediata é Ciro. E Deus vai realmente levantar Ciro, a gente vai ver que tudo bate aqui, tá? E é claro que Ciro aqui é um atípico, né? Ciro tá tipificando quem, né? Cristo, tá? Então a gente vai ver isso agora. Amém. Diz assim no versículo 1 do livro de Isaías, capítulo 42. Eis o meu servo, que eu sustenho, o meu eleito, em quem eu tenho prazer.
pus sobre ele o meu espírito. Ele trará o julgamento às nações. Aqui não está falando de Ciro, aqui está falando de Jesus. É muito claro. Aqui ele está dizendo, eis aí, este é o meu servo que eu sustento, o meu servo que eu fortaleço, o meu servo que eu dou a provisão que ele necessita. Este é o meu servo, que eu faço tudo por ele. Esse é o meu escolhido, foi o que eu escolhi. E é nele que eu tenho prazer. E eu coloquei nele o meu espírito. E ele, esse servo que eu escolhi, é ele quem vai trazer o julgamento para as nações. É ele que vai julgar todos os povos e trazer justiça. É Jesus. Tá falando sobre Jesus aqui, uau. E isso se cumpre no Novo Testamento, tá? Tanto que Jesus até fala, não, é sobre mim que Isaías estava falando. O próprio Senhor Jesus diz isso. Ele fala, é sobre mim que Isaías estava falando, nesse capítulo aqui. Sobre mim. Lá no Novo Testamento, Jesus diz isso quando Jesus é batizado por João Batista. Lembra? Quando Jesus é batizado por João Batista, uma pomba desce dos céus e todo mundo vendo, e essa pomba, né, entra em Jesus, que é o Espírito Santo, né, desce em formato de pomba e entra em Jesus o Espírito Santo. Ou seja, Deus colocou em Jesus o Espírito Santo dele, de Deus. E então, neste momento, a Bíblia diz que os céus se abrem e Deus fala em alto e bom som para todo mundo ouvir. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Outro momento na Bíblia também que Deus fala isso é no Monte da Transfiguração ali, né? Quando a gente for ver ali no Novo Testamento, que Jesus vai encontrar ali Elias, né, e Moisés. Neste momento, a voz de Deus, né, é claramente ouvida pelos apóstolos ali e Deus diz, esse é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. É nele que eu tenho prazer. Então, isso se cumpre em Cristo. Tá bom? Então, isso aqui é em Cristo, é sobre Cristo que está sendo falado aqui no versículo 1. Então, aqui no versículo 2 diz assim, ele não vai continuar falando sobre Jesus, tá? Continua falando sobre esse servo que foi falado no versículo 1. Então, diz assim no versículo 2, ele não clamará, ele não levantará a voz, ele não fará ouvir a sua voz nas ruas. Você fala, como assim? Jesus pregou lá no monte, Jesus ia nas ruas pregando, e como que não vai ser ouvida a voz dele? Não é nesse sentido que está falando aqui no versículo 2. Aqui está dizendo que ele não vai falar como as autoridades da época falavam. As autoridades da época, quando falavam pelas ruas, gritando, elas falavam no sentido de impor. Elas não estavam te dando uma liberdade de escolha. Elas estavam te obrigando a seguir o que elas estavam falando. E aqui Deus está falando, ele não vai ser assim. Ele vai falar calmamente, ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai tirar de você o direito de escolha. Então ele não vai sair pelas ruas, né, com autoridade, obrigando você a nada. Não, ele não vai ser assim, não vai ser um ditador. É isso que está dizendo aqui. No versículo 3, essa pessoa que vai ser levantada não vai quebrar a cana rachada, não vai apagar a mecha bruxuleante. Com fidelidade, essa pessoa vai trazer o julgamento. Aqui está dizendo que a cana, imagina, a cana é uma cana normal, gente, cana de açúcar, cana, né? A cana já está quebrada. A cana já está quebrada não, a cana já está rachada. Ele não vai quebrar porque já está rachado, tá? E aqui diz, aquele fogo pequeno, né, que ainda continua aceso, ele não vai apagar. Aquele foguinho pequeno que ainda resiste, ele não vai apagar, né? O que isso está querendo apontar? O que isso está querendo dizer? Ele não vai ferir ainda mais aquele que já estava ferido. Entende? A cana rachada, ele não vai quebrar. Ele não vai quebrar aquele que está frágil, que já foi ferido, que já sofreu. Ele não vai fazer isso, ele não vai quebrar ainda mais. Ele não vai torturar ainda mais.
Não. E aqui diz, ele não vai apagar o resto de fumaça que ainda tá aceso. Ele não vai fazer as pessoas caírem na fé. Ele não vai desmotivar as pessoas que têm fé. Ele não vai fazer aquele fogo que ainda resistiu por muito tempo ser apagado. Não vai. Então aqui diz, com fidelidade, ele vai trazer o julgamento. Com fidelidade, né, de uma forma fiel, né? Ele vai, a gente já falou sobre isso na aula de ontem, né? Quando a gente teve ali a aula especial sobre mulher, né? No casamento e tal, a gente falou sobre isso, sobre fidelidade, ser fiel, né? Quando a gente pensa em ser fiel, fidelidade, a gente pensa mais em questão física, né? Não trair fisicamente. Só que a fidelidade vai além de uma questão física, né? Existe a fidelidade emocional, onde eu não vou expor o meu marido, não vou expor a pessoa, né, que me confiou algo. A pessoa vem e chora na minha frente, eu consolo ela, depois eu vou expor ela para os outros, porque ela chorou para mim, né? Isso é fidelidade, né? Isso daí é fidelidade emocional, existem várias fidelidades. E é isso que está falando. Ele, com fidelidade, ele é fiel, ele vai trazer o julgamento. Ele vai trazer o julgamento de uma forma fiel. Versículo 4. Não vacilará, nem desacorçoará, até que estabeleça o julgamento na terra. Ele não vai desistir. Ele não vai desanimar. Ele não vai entregar os pontos. Até que a justiça chegue nessa terra. Até que o julgamento aconteça. Ele não vai desistir. Na sua lei, as ilhas põem a sua esperança. Lembra que são ilhas? Ilhas são os gentios, né? Na lei desse homem, na lei que esse homem for pregar, no que esse homem disser, os gentios vão colocar a sua esperança. É isso que está falando. A paz, Elizabeth, é isso que está falando. Está falando sobre os gentios. Está falando que na pregação de Cristo, os gentios colocarão a sua esperança. Que lindo, é, gente? Versículo 5. Assim diz Deus, o Deus que criou os céus e o estendeu lá em cima. O Deus que fez a imensidão da terra e tudo o que nela existe. O Deus que deu o alento aos que moram nessa terra. O Deus que deu o sopro de vida a tudo que se move sobre ela. Assim ele disse que ele vai levantar esse servo. Né? Então aqui está falando sobre Jesus. Aí então no versículo 6 diz assim: eu, Deus, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações. Continua falando sobre Jesus. Está falando que Deus foi quem chamou Jesus para o serviço da justiça. Qual é a função a que Cristo foi chamado? Fazer justiça. Qual é a principal função de Jesus? Fazer justiça. Foi para isso que ele foi chamado. Para fazer justiça. E aqui está dizendo, fui eu, Deus, quem chamei esse servo para fazer justiça, para o serviço dele, para o serviço ao qual ele foi chamado e contratado. Fui eu. A paz, Maria. Fui eu que chamei esse servo para o serviço da justiça. E eu peguei ele pela mão e eu modelei ele. Eu trabalhei nele ali, como eu queria que ele fosse. E eu estive sempre com ele, de mão dada. Então eu coloquei esse servo meu como aliança entre todos os povos. Ele é a aliança que existe entre nação e nação, entre povo e povo. É esse servo, é Jesus, né? Aqui a Bíblia está falando claramente no versículo 6. Jesus é a aliança entre todos os povos. O que une o povo da China com o povo da África? Jesus. O que une o povo do Brasil com o povo da Bolívia? Jesus. Ele é a aliança dos povos. Eu decidi colocar esse servo como luz para as nações. Esse servo é a luz
que Deus determinou para todas as nações, para guiar todas as nações, para ser o foco de todas as nações, falando sobre Jesus. Então, no versículo 7 diz: a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Jesus fala isso lá no Novo Testamento. Jesus fala, Isaías falava de mim, quando ele disse que um servo foi chamado para abrir os olhos dos cegos, para soltar os presos dos cárceres e para libertar aqueles que habitavam em trevas. Sou eu. Jesus diz isso no Novo Testamento. Ele mesmo fala, sou eu. É de mim que Isaías estava falando, né? E é isso que está falando aqui. Quando fala sobre abrir os olhos dos cegos, né? Tem, claro, essa questão física dos cegos voltarem a ver, mas também está falando sobre uma cegueira espiritual. A gente vai ver que mais para frente ele vai até falar isso, né? Então é uma cegueira onde Deus tem falado, Deus tem mostrado, mas o povo é surdo e não ouve, o povo é cego e não vê. É um povo que vê, mas não enxerga, tá? Então é nesse sentido, mas esse não. Esse vai tornar muito claro, ao ponto de até o cego ver, nesse sentido, né? Então aqui, esse homem que vai ser colocado por Deus, o escolhido, o eleito por Deus, ele vai, né, ser a luz das nações, vai ser a aliança de todos os povos, né? Ele vai seguir a justiça, ele vai fazer o serviço ao qual ele foi chamado, que é fazer justiça, para que os olhos dos cegos sejam abertos. Assim os olhos dos cegos serão abertos. Assim aqueles que estavam presos serão libertos. E aqueles que andavam nas trevas encontrarão a luz. Aí no versículo 8 diz: eu sou Deus. E esse é o meu nome. Ele fala o nome dele, né? Ele fala, eu tô falando. O que eu vou fazer, eu vou fazer. E eu não vou ceder a minha glória a nenhum ídolo. Eu não vou ceder a minha glória a mais ninguém. É esse servo aqui que eu chamei. Eu não vou dividir a minha glória com nenhum ídolo. Versículo 9, então Deus diz: as primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Né? Então o que Deus está falando? Olha, o que eu havia falado lá atrás já aconteceu. Todas as promessas que eu fiz lá para Abraão já se cumpriram. Não todas, né? Mas algumas já se cumpriram. As promessas que eu fiz a Moisés, as promessas que eu fiz aí para o povo já se cumpriram. Muito do que eu disse já, lá atrás já se cumpriu. Então agora eu te digo uma coisa nova. Eu vou dizer para vocês outras coisas agora. Agora eu estou falando sobre coisas ainda que vão acontecer. Esse servo ainda vai chegar. Esse Deus está falando, esse servo ainda vai vir. E ele vai fazer tudo isso. E eu estou anunciando para vocês agora, para que vocês saibam que eu sou Deus. Desde agora eu já estou anunciando que esse servo virá. Aí no versículo 10, então, começa o canto da vitória, né? Então aqui no versículo 10 diz, cantem. Cantem para Deus uma canção nova. Cantem para Deus um louvor desde uma terra distante. Lá da extremidade, os que descem ao mar lá, cantem. E tudo que povoa as ilhas, os seus habitantes, cantem a Deus. Aqui Deus está falando que chegará uma época onde as nações distantes, os povos isolados e distantes, cantarão a esse Deus, o Deus de Israel. Louvarão a esse Deus, o Deus de Israel. Chegará esse tempo. Aí no versículo 11 diz, levantem a sua voz o deserto e as cidades do deserto, os acampamentos habitados por Quedar. Exultem os habitantes da rocha, do alto dos montes deem gritos de alegria, por causa de Deus. Isso daqui parecia algo impossível, né? A gente lembra que Senaqueribe tinha tirado uma de Deus, né? Ninguém dava fé no Deus de Israel. Ninguém, gente, achava que o Deus de Israel era forte.
Todo mundo pensava, como que um Deus que deixa o seu povo passar não sei quanto tempo lá escravizado no Egito é forte? Como alguém que vai deixar o povo ir para a Babilônia é forte? Né? Eles ficavam pensando isso, o Deus deles não é forte, tá? Mas aqui há uma promessa de que um dia os gentios reconhecerão o poder desse Deus e o buscarão de todos os cantos, de todos os lugares. Então, no versículo 11 diz que dos lugares mais remotos, eles falarão de Deus e com alegria, né? Então aqui diz, lá do deserto e das cidades do deserto, aquelas tribos distantes que viviam no deserto, não tinha muito contato ali, né? Em sociedade, né? Em comunhão ali na sociedade, eles vão falar de Deus. Os acampamentos ali habitados por Quedar, né? Isso aqui é uma tribo ismaelita, se eu não me engano, Quedar, né? Descendente de Ismael. Tá falando sobre os gentios. Os gentios também. Os habitantes da rocha, aqueles que vivem nos lugares mais remotos, mais longínquos, né? Que não tem muito acesso, entendeu? É nesse sentido que tá falando aqui. Tá falando assim, até esses lugares onde não se tem muito acesso, louvarão a Deus. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá querendo dizer que Deus será reconhecido por todos. A fama de Deus chegará em qualquer canto, em todos os lugares. Aí no versículo 12 diz assim, rendam glória a Deus, proclamem o seu louvor nas ilhas, né? Então, rendam glória a Deus, proclamem o louvor dele, aonde? Nas terras pagãs. Lembra? Ilhas representa quem? Os gentios, os pagãos. Então, aqui Deus está falando. Gente, isso aqui parece ser impossível ouvir isso. E é essa a intenção de Deus aqui. A intenção de Deus é essa. É falar para esse povo que eles não duvidem de que o Deus deles é Deus, só porque eles estão na Babilônia. Que esse povo não chegue a duvidar porque o negócio está indo mal. Não duvidem de mim porque as coisas não estão indo bem. Eu continuo sendo Deus. Não pensem que outro é Deus. Não pensem que um amuleto vai ser Deus. Não pensem que uma pedra vai ser Deus. Não pensem que outra coisa é Deus, senão eu. Porque as coisas não estão indo bem. É nesse sentido que Deus vem falando. Então Deus, para reforçar que ele é Deus, né? A gente lembra que desde o capítulo anterior ele vem falando, ele vem provando que ele é mais forte do que os outros deuses. E agora ele continua nesse sentido, provando que ele é mais forte do que os outros deuses. E só ele é Deus. Na verdade, os outros deuses não são nada. E é isso que ele vem provando, para que não haja dúvida, para que esse povo não caia na fé. E agora, então, Deus diz para vocês terem uma ideia de como eu sou Deus, eu não vou falar mais sobre as coisas passadas. Agora eu vou começar a falar sobre o futuro. Eu vou começar a falar sobre as coisas que virão. Porque todas que eu falei do passado já aconteceram. Mas agora então eu vou falar coisas novas. Então eu anuncio para vocês que eu vou levantar esse servo aí, ó. E começa a falar sobre Jesus, entende? E todos os gentios vão ser tocados. E eles ainda falarão de mim. Eles ainda me louvarão. Eles ainda me seguirão. Até nos cantos mais remotos se ouvirá falar de mim. E é isso que Deus está falando, né? Deus está querendo reforçar para esse povo. Não, eu não perdi o controle. Eu não deixei de ser Deus, porque vocês estão sendo castigados. Vocês estão aí na Babilônia, vocês vão para a Babilônia, a gente lembra que eles ainda vão, né? Vocês vão para a Babilônia porque vocês têm que ser castigados, vocês têm que ser disciplinados mesmo, porque eu falei, vocês não me ouvem, continuam pecando, então eu vou disciplinar vocês, até vocês entenderem. Vocês precisam mudar, né? É nesse sentido. Mas entendam que agora eu começo a anunciar coisas novas para vocês verem que eu sou Deus. Para vocês terem certeza que eu sou Deus. Eu vou anunciar coisas muito distantes que vão acontecer. E ele começa a falar sobre Jesus e sobre a conversão dos gentios. Aí então no versículo 13 diz: Deus sai como um herói, como se fosse um guerreiro. O seu zelo se inflama. Ele ergue o grito de guerra. Sim, ele grita. E atira-se vitoriosamente sobre os seus inimigos. Eu estou dizendo que Deus vai vir como um herói. Ele vai vir como um herói, como se fosse um guerreiro doido, um guerreiro que está vindo na força do ódio, querendo matar o inimigo. Ele vai passar à tua frente e vai matar o inimigo com um grito de guerra.
E ele vai vencer de uma forma vitoriosa. Vai ser uma forma extraordinária que ele vai vencer. Não é de qualquer, não é vencer na sorte. Não, ele vai vencer de uma forma extraordinária. Mas Deus vai vir desse jeito. Ele vai vir chegando, se colocando à frente do povo dele como um guerreiro corajoso e vai ser desse jeito. O próprio Deus vai vir, né? Então aqui no versículo 14 diz: há muito que me calei, eu guardei silêncio e me contive. Como uma mulher que está de parto eu gemia, suspirava, respirando ofegante. Aqui Deus está falando: eu fiquei muito tempo calado, eu aceitei muita coisa de vocês. Eu fiquei quieto diante de coisas que vocês fizeram. Eu me segurei para não destruir vocês. Eu era como uma mulher que estava em trabalho de parto e não conseguia ter o filho. Que ela geme, suspira, ofegante ali. Mas agora eu digo: chega, cansei. A gente vai ver que ele vai começar a brigar com Israel. Ele vai começar a chamar a atenção de Israel agora. Ele vai falar: agora chega. Eu vou reduzir a ruínas, montes e outeiros. Eu farei definhar toda a sua verdura. Mudarei as correntes de água em terra seca e secarei os pântanos. Aqui ele está falando: agora chega, eu cansei. Agora eu não vou mais falar. Agora eu vou fazer. E eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir os montes, as montanhas, à ruína. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre os soberbos. Ele vai reduzir aqueles que se julgam fortes. Os poderosos que não são dele. Ele vai reduzir a nada. Então ele diz: farei definhar toda a sua verdura. Eu vou fazer todos os frutos deles sumirem. Tudo que eles têm vai desaparecer. Eu mudarei as correntes da água em terra seca. O que antes parecia belo ali, tinha muita corrente de água, eu vou fazer ficar seco agora. Eu vou secar esse rio. Os pântanos super molhados, eu vou secar agora. Então, no versículo 16, Deus diz: agora chega. Agora chega, porque eu fiquei muito tempo calado. Agora eu vou conduzir os cegos por um caminho que eles não conhecem. Eu vou fazer eles andarem por um caminho que eles nunca viram. Na frente deles agora, eu vou tirar as trevas que existem e vou botar a luz que eu quero que eles vejam. Eu vou fazer com que aqueles campos desalinhados com que eles andavam, trilhavam, aquele campo torto, passa a ser um campo reto. Isso eu vou fazer. E nada eu vou deixar de fazer do que eu estou falando. Uau! E você vai ver daqui a pouco de quem ele está falando. Ele vai falar isso. De quem que eu estou falando? Quem são os cegos que eu estou falando? Ah, passa isso. Quem são os cegos que eu estou falando? Ele vai falar daqui a pouquinho. Ele está falando: agora chega. Agora chega, porque eu vou conduzir os cegos. Eu vou conduzir os cegos por um caminho que eles não conhecem. Por algo novo. Eu vou conduzir eles por algo que eles não conhecem, algo novo. É um caminho diferente. Está falando sobre Jesus. E eu vou fazer eles andarem por um caminho que eles não conhecem. Lembra, Jesus é o único caminho. Eles ainda não conhecem. É algo novo. Eu vou fazer na frente deles aquilo que antes era treva na frente deles, eu vou fazer virar luz agora. Jesus, que é a luz que vai vindo para guiar. E os caminhos tortos que eles andavam, então se tornarão caminhos retos. Eles andarão de forma direita, né? Conforme Deus quer. E eu vou fazer tudo isso. E eu prometo, eu vou cumprir. Aí no versículo 17, então Deus diz: cobertos de vergonha,
vão ficar aqueles que confiam em ídolos. Quando eu fizer isso daqui, vão morrer de vergonha. Porque eles ficam olhando as imagens que eles criam e constroem e ficam falando que são os deuses deles. Aí no versículo 18 agora, Deus está nervoso. Aí no versículo 18, Deus diz: ouçam seus surdos. Escutem aqui o que eu estou falando, os seus surdos. Vejam seus cegos. Aí no versículo 19, Isaías fala, né? Ah, mas quem é cego, senão aquele que diz ser servo de Deus? Quem é cego, senão o meu servo, diz Deus? Quem é surdo como o mensageiro que eu enviei, disse Deus. Deus está falando aqui, quem é cego, senão o povo que eu escolhi? O povo que eu escolhi para ser o mensageiro da minha lei, para ser o exemplo entre todas as nações. Quem é mais cego do que o meu próprio povo? Ele está falando aqui sobre o reino de Judá, né? Sobre os judeus, sobre os israelitas. Ele falou, de quem que eu estou falando? É de vocês, o povo que eu escolhi para levar minha mensagem, o povo que eu escolhi para me servir. Não há ninguém mais cego do que vocês. Não há ninguém mais surdo do que vocês. Versículo 20, Deus começa a dizer, porque vocês viram muitas coisas. Eu já fiz muitas coisas. Mas vocês não guardaram nada do que eu fiz. Ah, vocês abriram o ouvido de vocês, mas tudo que eu disse vocês não escutaram. Vocês não prestaram atenção. Aí então aqui diz, aprove a Deus, por causa da sua justiça, tornar a lei grande e majestosa. Então coube a Deus, porque Ele é justo, por causa da justiça dele, fazer com que a lei seja grande e majestosa. Versículo 22. Entretanto, mas, mesmo tendo uma lei grande e majestosa, mesmo tendo uma lei para guiar eles, esse povo foi saqueado. Esse povo foi levado cativo. A gente lembra, né, que um povo já estava cativo, né? Lembra que Senaqueribe invadiu as terras de Judá e conquistou ali 46 cidades, mais aldeias, mais um monte de coisa, né? E isso não voltou para o reino de Judá. Então tinha gente que já estava lá na Síria, gente do reino de Judá que já estava lá na Síria cativo, né? Mas aqui também a gente lembra que Isaías está apontando para o cativeiro da Babilônia, tá? Mas já tem gente que já foi levada aqui também. E aqui diz, né? Ah, mas mesmo tendo uma lei tão grande, uma lei tão majestosa, uma lei que direcionaria esse povo pelo caminho certo, mesmo assim esse povo foi saqueado, mesmo assim esse povo foi roubado, esse povo foi levado prisioneiro. E hoje todos eles estão presos em cavernas, estão retidos em calabouços, eles foram submetidos ao saque. E não existe ninguém que liberte eles. Eles foram levados como despojo de guerra. E não tem quem reclame a devolução desse povo. Não tem quem fale, esse povo é meu, me devolve. Não tem ninguém para reclamar a propriedade, entendeu? Não tem ninguém lá que apareça, eu sou proprietário, me devolve. Não tem quem. Aí então no versículo 23, Isaías diz, qual de vocês vai prestar atenção nisso que eu estou dizendo? Qual de vocês vai entender o que eu estou pregando? Qual de vocês, a partir de agora, vai prestar atenção? Vai dar ouvidos de agora em diante? Qual de vocês? Aí no versículo 24, Isaías diz, quem foi, vocês acham, que entregou Jacó para o roubo, para o saque, para a miséria que vocês estão? Quem foi que entregou Israel? Acaso não foi Deus? O Deus de Israel? Aquele Deus contra o qual nós pecamos?
Aquele Deus em cujos caminhos vocês não quiseram andar. Aquele Deus cuja lei vocês não quiseram ouvir, não quiseram saber, não quiseram seguir e obedecer. Versículo 25, então Isaías diz: assim, por causa disso, porque vocês não quiseram obedecer a Deus, não quiseram ouvir o que ele dizia, se tornaram como cegos e surdos. Por causa disso, Deus derramou a ira deles sobre vocês. E ele veio com raiva de guerra. E a ira de Deus ardeu por todos os lados. Mas vocês ainda não compreenderam. A ira de Deus chegou a queimar vocês. Mas ainda assim, vocês não se impressionaram. Vocês não mudam. Esse aqui Isaías está falando, né? Deus tem feito tanta coisa para disciplinar vocês. Deus primeiro começou a falar com carinho, com jeitinho. Não estava resolvendo. Deus foi falar: não, vai ser cativo lá. Vão ser levados para a Babilônia. Então Deus começou a tentar disciplinar vocês por meio da vara. Não está dando certo conversar? Vamos nos tapas. Vamos dar uns tapinhos ali para ver se eles aprendem. Que nem criança, né? Você ensina ali, às vezes é necessário um tapinha. E é isso que Deus estava fazendo. E é isso que Isaías está falando. Isaías está falando: Deus veio com a ira dele sobre vocês. E a ira dele ardeu por todos os lados. Ele veio com um furor terrível, coisas absurdas aconteceram. Mas vocês não compreenderam isso. Vocês não entenderam que vocês tinham que se corrigir. Vocês não entenderam que vocês estavam vivendo tudo aquilo por causa do próprio pecado de vocês e vocês tinham que mudar. A ira dele chegou até mesmo a queimar vocês, trouxe prejuízos sérios a vocês. Vocês foram feridos de uma forma muito séria. Mas mesmo assim, a mão de Deus não impressionou vocês. Vocês não ficaram impressionados com o castigo. Vocês não ficaram impressionados com a severidade dele. E continuam ainda fazendo coisa errada. Vocês querem que a ira dele venha ainda pior. Que coisa pior ainda aconteça. É nesse sentido, né? O castigo dele tem aumentado. E nem isso não tem impressionado vocês. Nem isso tem feito vocês se converterem e entenderem onde vocês erraram. Nem isso. Uau! Então, a gente amanhã, né, vai estudar o capítulo 43, tá? Então, no capítulo 43, Isaías continua falando sobre isso, né? E continua falando, a gente vai falar um pouquinho ali sobre Ciro, né? Então, no capítulo 43, Deus fala ali um pouquinho sobre Ciro e continua falando sobre essa redenção, tá? Então, do capítulo 40 em diante, realmente o intuito é esse. Deus falar que ele é Deus, não há nenhum outro Deus, né? Para esse povo entender de uma vez por todas. E Deus também vem frisando de que esse povo será resgatado, né? Que Jesus virá, né? Qual é a função do Messias, o que ele vai fazer, como que vai ser, né? Esse povo vai rejeitar ele e tal, e Isaías continua falando sobre isso, tá? E ao mesmo tempo, Isaías também começa a falar aqui sobre uma libertação imediata por meio de Ciro, tá? Então Isaías também fala isso, que Ciro vai ser levantado por Deus para libertar esse povo da Babilônia, e realmente é o que vai acontecer, tá? A gente vai ver e vai bater, né? Então, amém, amém, amém. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, na sexta-feira a gente vai voltar a aula pro horário normal, tá? Sexta-feira vai começar às 7h15 da noite o horário. A gente já vai conseguir voltar para o horário normal. Amém. Glória a Deus. Até quinta-feira fica 5 e na sexta-feira a gente volta aí pro horário das 7h15 da noite, tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Dona Maria, Maria Oliveira, Elizabeth. Minha amiga Elizabeth ficou triste porque ela mora em outro país. E onde ela mora, o horário tá ruim, fica ruim no horário de aula. Quando a gente termina a aula lá, já é meia-noite, 1h da manhã. Amiga, sexta-feira a gente vai voltar, tá bom? Deus abençoe, viu? Amém. Dona Maria, Maria Oliveira, Francisca, Elizabeth, vocês têm alguma dúvida? Amém, minha amiga.
Amém. Deus abençoe, Elizabeth. Bom descanso. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. A Maria Oliveira também falou que não tem nenhuma dúvida. Um beijo, minha amiga. Deus abençoe, viu? Bom descanso. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Dona Maria. Amém. Amém, Dona Maria. Bom descanso para a senhora, viu? Deus a abençoe. Um beijão, viu? Amém. Um beijão. Fica com Deus. Deus a abençoe.